Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Bacia, aqui do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Lourenço. Esse é o nosso terceiro episódio e está muito bacana, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e também a nos acompanhar nas nossas redes sociais. É só você nos procurar no Instagram com o @CBH São Lourenço. E também tem o nosso portal. Lá você encontra muitas informações e notícias sobre a Bacia Hidrográfica do Rio São Lourenço. É só digitar cbhsãolourenco.wixsite.com. Hoje, no nosso episódio do Papo de Bacia, nós vamos falar sobre o conflito pelo uso da água. E o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, que é o professor Dr. Ibrahim Funtin da Cruz. E eu tenho a honra de apresentá-lo. Ele é biólogo graduado pela Universidade Federal de Mato Grosso, tem mestrado pela mesma instituição no programa de Ecologia e Conservação da Biodiversidade e doutorado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E atualmente, professor, atua no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMT, onde coordena o Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos. O senhor também tem atuado, como pesquisador nas áreas de hidrossedimentologia, qualidade dos recursos hídricos e gestão da água, com foco especial na região do Pantanal. E desde 2018 é membro titular do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso e desde 2023 preside o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sepotuba. Seja muito bem-vindo. Bom, obrigado. Primeiramente, quero agradecer ao comitê, o Comitê da Bacia de São Lourenço, pela iniciativa. Eu sempre reforço que é muito importante a gente popularizar a discussão das águas. A água é um bem que precisa ser compartilhado e, para que ele seja compartilhado de maneira igualitária, de maneira homogênea, a gente precisa conhecer, discutir e engajar as pessoas para trabalhar, atuarem e defender a nossa água e o nosso recurso hídrico. Obrigado pela presença, esse Papo de Bacia será muito produtivo. Antes da gente começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores. Quero agradecer especialmente à ARPA, a Associação Rondonopolitana de Proteção Ambiental, que está sempre junto com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Lourenço, e também o apoio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente por meio da Gerência de Fomento e Apoio a Comitês de Bacias Hidrográficas, o GEFAC, e também ao Centro de Pesquisa do Pantanal, o CPP, e, claro, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sepotuba, que nos cedeu o professor que é integrante desse importante Comitê de Bacia Hidrográfica aqui de Mato Grosso. Bom, então a gente vai começar a nossa conversa aqui com o professor Ibrahim. Professor, conta pra gente como é que o senhor se engajou, como é que é o início da sua história nessa temática da gestão dos recursos hídricos? Bom, acho que primeiro, para contextualizar, sempre na faculdade a gente sempre tem a água é um tema central de atuação, de pesquisa, e eu sempre tive um apego muito próximo à água. Então, toda a minha trajetória acadêmica, ela teve vinculado em algum aspecto da água. Então, durante a graduação, eu trabalhei ali nas questões ali do funcionamento do ecossistema, que a gente chama ali do Pantanal, de lagoas de inundação, de micro-organismos na água. E eu não fiquei satisfeito com isso. Então, logo entrei no mestrado, e no mestrado eu passei a ter eu queria ter uma visão do Pantanal mais quantitativa. Como é que acontece a inundação? Uhum. O Pantanal ele é conhecido pelo seu regime de seca e cheia, e esse regime é que rege todo o funcionamento do ecossistema, da biodiversidade e reprodução dos peixes. E eu queria entender como que a assinatura hidrológica, como que essa variação do regime de inundação acontecia no Pantanal e como ele influenciava os ecossistemas. E então eu fiz meu mestrado, estudei um pouco desse comportamento, dessas variações do Pantanal, ciclo de seca e cheia, como é que ele se interagia. E uma das coisas que eu fiquei mais encantado quando eu comecei a estudar o Pantanal é que o Pantanal, a gente tem a inundação, ela acontece de uma forma que não é padronizada.
Então, a gente chega nos lugares... Eu sempre costumo falar que no Pantanal é um lugar onde a água sobe montanha. Guardados exageros, né? Mas o Pantanal, por ser essa planície de inundação muito tênue, né? Dependendo de onde é a origem da inundação, às vezes a água está correndo numa direção. Se a inundação, se o rio ou a lagoa sobe mais ou sobe menos, onde a água subir, ela passa a percorrer o caminho inverso. E eu fiquei encantado com aquele funcionamento, né? E aí tem, junto com essas mudanças de direção da água, tem também a troca de organismos, de nutrientes, né? E eu ficava apaixonado por esses processos. E ainda assim não fiquei satisfeito. Então, meu intuito sempre foi buscar a carreira acadêmica, né? Então, eu busquei no Brasil os lugares onde você tinha uma atuação forte na área de recursos hídricos, né? E uma das pioneiras no Brasil é a URGS, né? É a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentro do Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Então, lá, e foi lá que aí sim eu comecei a entender. Antes eu olhava os processos, agora eu comecei a olhar a interação do homem com o meio ambiente, com a água, como que a gente faz a divisão dessa água, né? Como que a gente equaciona, né? Como que a gente faz a alocação dessa água, como que os usuários se interagem, como que eles observam isso dentro do ciclo hidrológico. Então a gente começou a ter uma visão antrópica, né? E ali eu obtive esse conhecimento, tanto que no meu doutorado eu estudei essa interação dos impactos de hidrelétrica, né? Como que ela interagia com o meio ambiente, como que ela pode causar um conflito de recurso hídrico, né? Que tem aqui na nossa bacia aqui do lado também Itiquira, né? A gente tem o rio Itiquira, sim, o rio Correntes aqui ao lado de Rondonópolis, e a gente estudou aquilo ali para entender os seus efeitos no funcionamento ecossistêmico e também na interação com os usuários da água. E aí, passando esse período do meu doutorado, analisando esses aspectos, eu logo consegui entrar na UFMT, no curso de Engenharia Sanitária, ministrando a disciplina de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos. Então, e eu sempre busquei trazer a realidade da gestão de recursos hídricos para os meus alunos. Então, desde que eu entrei lá em 2012, 2013, eu começava a buscar no estado do Mato Grosso os comitês de bacias que eram atuantes para que eu pudesse trazer essa vivência para os meus alunos. E aí eu comecei, na época eu trouxe aqui no próprio comitê do Sepotuba, a gente já teve uma reunião se eu não me engano, se foi Jaciara ou Jucimeira, para os alunos participarem de uma reunião, né, do comitê. Só que eu comecei a ter um apego emocional mais com o comitê do Sepotuba, porque todo semestre eu levava os alunos lá e eu comecei a entender ali, a conhecer os problemas da bacia, vi que muitos deles a universidade poderia contribuir com eles, e aquilo ali a gente foi engajando, fui começando a conhecer as pessoas que estavam ali presentes. E numa das eleições, né, da escolha dos membros representantes, eu falei, olha, eu acho que eu posso contribuir aqui com essa bacia. Poxa. E a gente me candidatei ali, né, me inscrevi como instituição, como representante da UFMT, e desde então passei a ser membro, depois passei a ser vice-presidente, agora como presidente do comitê. Então, foi dessa forma que a gestão de recursos hídricos ela apareceu, né? Concomitante a isso também, né, dentro dessa minha trajetória, também apareceu uma oportunidade para representar a UFMT também no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, hoje a gente atua, né, na ponta, eu sempre falo ali no chão de fábrica, vamos dizer assim, que é no comitê, mas a gente também tem a nossa contribuição, né, no conselho máximo, no órgão deliberativo máximo do Estado do Mato Grosso, né, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Justamente, são órgãos super importantes, tanto o comitê quanto o conselho, eles deliberam sobre os usos da água, né?
E muitas vezes eles têm que deliberar sobre os conflitos pelos os usos da água. Então, eu queria saber um pouco como foi que essa questão, como os conflitos pelos recursos hídricos tomaram a sua atenção. E também queria que o senhor explicasse, para quem nos assiste, o que é o conflito? Porque a gente entende de maneira mais geral e mais ampla o conflito como uma disputa, uma briga, enfim. Do que se trata quando a gente fala em conflito pelos usos da água? Bom, primeiro a gente tem que reconhecer que a água é um bem de domínio público, né? Então a água não tem um dono, né? Cabe ao poder público gerir e cabe todos nós de cuidar, né? Nós somos responsáveis pelo cuidado da água. E dentro a própria Política Nacional de Recursos Hídricos, ela fala, olha, a água ela é um bem público e nós precisamos gerir ela de forma a atender os usos múltiplos. Então, eu não posso excluir um usuário em detrimento de outro. Então, todos precisam ter acesso igualitário à água. A grande questão é que quando a gente tem, o recurso passa a ser escasso. Enquanto a gente tem água para atender todo mundo, está tudo perfeito, tudo maravilhoso. O problema é que quando alguém começa a ser prejudicado ou não tem água para atender as necessidades. E aí você tem um recurso escasso que precisa ser dividido. Só que aquela água não é suficiente para atender os interesses daqueles que estão presentes numa bacia. E aí o conflito se estabelece. E esse conflito ele pode se estabelecer, ou ele se estabelece muitas vezes por eventos de escassez hídrica, ou por poluição, né? A gente pode até comentar alguns casos aqui, porque quando a gente trabalha com a água ela pode faltar de algumas formas. A que a gente mais pensa inicialmente é que não tenha água, não tenha quantidade. Só que ela vai se tornar escassa, mas às vezes a gente até tem a água em quantidade, mas ela não tem a qualidade adequada para aquele uso. Está disponível. Então, continua sendo escassa. Se eu tenho água, ela não tem o padrão adequado para que eu possa usar, ela vai continuar escassa. E a gente tem uma terceira forma de escassez, que é o acesso. Às vezes a gente tem a água, tem qualidade, mas a gente não consegue acessar esse recurso. Ou porque tem uma propriedade, porque a propriedade no Brasil é privada, né? Então, eu estou olhando a água passar ali, mas eu tenho uma propriedade privada, eu não consigo acessar essa água. Ou então, eu tenho um manancial subterrâneo com disponibilidade, mas eu não tenho os recursos suficientes para furar um poço, pedir uma outorga, né? Ela vai estar ali, mas ela continua sendo escassa, apesar de ter em quantidade e qualidade adequada. E aí, dentro desses critérios de escassez, isso gera um conflito. E aí entra, né, os comitês de bacia, o poder público, para olhar o que a gente pode fazer para minimizar, primeiro, para resolver o conflito. Ou então, né, e aí vem uma questão de planejamento, e aí vem o próprio plano de recursos hídricos que fala, olha, a gente tem que olhar para o futuro, porque o nosso planejamento ele tem que olhar de tal forma que a gente não deixe que o conflito se estabeleça. A gente tem que se antecipar à implementação do conflito. E buscar alternativas para que esse conflito não aconteça. Ou então, sentar as partes, os usuários, os representantes dos comitês e buscar alternativa. O que a gente pode fazer para que o pouco que tem, eles sejam atendidos. Ou então, o comitê pode atuar de uma outra forma. Quais são os usos prioritários para aquela área, né? Para a utilização do recurso? A própria lei de recursos hídricos, ela fala que o uso prioritário é para dessalinização de animais e abastecimento urbano. Mas e os outros? Quem vem em segundo, em terceiro, em quarto? Porque isso também é um critério de gestão, né? E quem vai definir quais serão as prioridades de uso vai ser o comitê, ou, se não, na ausência do comitê, o órgão coordenador gestor dos recursos hídricos, né? Então, a gente precisa
olhar esse contexto, entender a fonte do problema, né? E isso é extremamente importante. A gente precisa conhecer para gerir. Se a gente não conhece o nosso recurso, a gente não consegue gerir, sentar as partes, ver as demandas e tentar propor alternativas. E sempre a busca é uma alternativa que cada um é uma alternativa negociada. Né? Porque a principal saída, às vezes, no comitê, vamos fazer votação, a maioria ganha. E dentro de um órgão colegiado de recursos hídricos, a gente tem que buscar a negociação de forma que, olha, eu posso reduzir um pouquinho, você pode reduzir um pouquinho e pode atender nós dois. Né? Do que buscar, um vai excluir o outro. Isso não é a intenção da gestão de recursos hídricos. Interessante. E em Mato Grosso, quais seriam os setores que mais demandam o uso da água e que potencialmente podem gerar conflito? Bom, quando a gente olha, primeiro, o estado do Mato Grosso, a gente tem aí que a agricultura, né? O estado é conhecido pela agricultura e o principal usuário de água no Mato Grosso é a agricultura, em termos de volume. Né? Então, levantamento que a própria universidade fez, pesquisas desenvolvidas ali na universidade, essa informação está um pouco defasada, foi de 2016. A UFMT, o senhor disse. Isso, a UFMT fez esse levantamento que 90% da água consumida no estado do Mato Grosso era destinado para irrigação, né? Para agricultura. Tá? Então a gente tem, e os 10% era dividido em todos os outros usuários, né? Para indústria, para geração de energia elétrica, né? Para abastecimento público, né? Então a gente vê que em termos de volume de água, o maior usuário é a agricultura. Isso em termos de Brasil, né? Comparando no contexto nacional, a agricultura em torno de 55%, né? Mato Grosso ele se destaca porque, claro, é um estado com todo esse potencial agrícola, né? E também para o uso da água. Esse é um ponto, até um ponto de reflexão, né? Quando a gente trata de uso eficiente da água, da gestão de recursos hídricos, muitas vezes a gente faz ações direcionadas para segmentos, mas talvez não englobando todos os usuários que tem. Então, se a agricultura é o principal usuário, o compromisso dela com a gestão da água também é o maior. Né? Se ela é o maior usuário, ele também tem um maior comprometimento para a gestão das águas, porque é ela que consome a maior quantidade. Agora, se a gente olhar em termos de quantidade de atos, né, de autorizações que o poder público emite, aí a gente tem outros usuários que se destacam, né, mas são usos de pequena quantidade. Né? Então, a gente tem, aí sim, para abastecimento público, né? A gente tem muitos usuários, né? Para água subterrânea tem uma demanda crescente no estado também. Então, em termos numéricos, a gente tem uma distribuição um pouco diferente, né? Mas em termos quantitativos, a agricultura é o maior usuário do estado. A gente tem vivido uma realidade, inclusive recentemente a gente passou por isso, que é a escassez hídrica, muito agudizada pelo esse processo de mudança climática. Uhum. Como é que esse novo cenário, como é que essa nova urgência climática que está sendo imposta à humanidade de forma geral, tem contribuído para aumentar ou para agravar os conflitos pelo uso da água? A gente tem que lembrar que 2024... Primeiro, antes de falar aqui de 2024, a gente entender que a gente está num contexto, né, num contexto geográfico, na bacia hidrográfica. Não é à toa que é o Comitê da Bacia Hidrográfica, que é uma definição hidrológica, que é toda a água que cai em cima desse local vai escoar para uma saída comum, tá? Porque é o final da bacia. Então, independente de onde a água cair na bacia, ela vai escoar
para o rio principal, que é o Rio São Lourenço, que drena, né, onde os afluentes drenam para esse rio. E o Rio São Lourenço, ele é um rio que também formador do Pantanal. Então, o Pantanal é um bioma, né? E nós temos a parte do Pantanal, né, que é esse bioma, e a gente tem o Planalto e a parte alta, onde a gente tem uma área de cerrado, tá? Então, a bacia do São Lourenço, ele tem uma contribuição bastante importante para o Pantanal. E, continuando a sequência que eu iniciei falando, 2024 foi o ano mais seco da história do Pantanal. A gente teve 2020 marcou a história do Pantanal, porque teve o problema dos incêndios, das queimadas que teve aqui no Pantanal, todo aquele problema associado à escassez hídrica, né, que foi ali um período realmente seco, né, antes de 2024 era o período mais seco, só que 2024 superou o ano de 2020. Porque a impressão que a gente teve acompanhando as queimadas era que 2020 foi o ano mais trágico, então não. Para queimadas foi, para seca não. Certo. E eu falo, né, a gente costuma falar, por que 2024 foi tão seco quanto 2020 e não queimou tanto? É uma reflexão. E eu respondo por quê. Nesse período, nós aprendemos com os problemas e a gente começou a planejar ações para enfrentamento àquela condição. E recurso hídrico não é diferente. A gente olhou o passado, a gente está vendo que a escassez está batendo na porta, que os eventos extremos estão batendo na porta. A gente precisa desenvolver planejamento para que a gente possa, quando esses eventos acontecerem, a gente saber como agir. Então, 2020... com as queimadas, né, a gente aprendeu. 2021 foi tão seco quanto, não teve, claro que a gente tem o próprio Cerrado Pantanal, ele é propício ao fogo, né, só que a gente conseguiu, né, o próprio poder público, ele já aprendeu com aquela situação e já tem meios de enfrentamento ao fogo, tá? Então, ano passado foi mais seco e a gente não teve todo aquele problema, né, em relação às queimadas. E olhando esse contexto, né, como a gente falou sobre as mudanças climáticas, o que a gente tem para o futuro do Pantanal? Né? A gente sempre pergunta, mas o que nos espera? Né? O que a gente pode fazer? Primeiro, como que vai ser o futuro? E a gente, na comunidade científica, a gente ainda não tem bola de cristal, né? A gente aprende com o passado e tenta projetar o futuro. Então, a gente trabalha com tendências, né, com modelos de previsões, que tem as suas incertezas, como todo processo na natureza tem as suas incertezas. Mas o que a gente tem em relação às mudanças climáticas do Pantanal? A gente sabe que o período chuvoso ele vai se tornar cada vez mais curto e o período, consequentemente, o nosso período de estiagem ele vai se tornar cada vez mais longo. Então, a gente vai precisar olhar aquele período pouco que está chovendo, né, saber como lidar com aquilo para que a gente possa enfrentar um período de seca cada vez mais prolongado. Né? E aí, 2024, né, a gente olha numericamente, choveu na bacia, em média, 720 milímetros. O que é 720 milímetros? 70 centímetros de água acumulada. Se eu juntar toda a água que choveu no ano, 70 centímetros num metro quadrado de água. Ou 720 litros de água num metro quadrado. Então, se a gente puder fazer um contraponto, isso é uma precipitação, uma quantidade de chuva comparável com regiões do Nordeste brasileiro, regiões áridas. Né? Então, isso foi a situação de 2024, essa foi a situação de 2020, e a gente olha para o futuro, né, e observa que as mudanças climáticas vão fazer com que esses eventos se tornem cada vez mais frequentes. Então, além de você mudar a característica hidrológica de precipitação, a gente passa a observar
né, as tendências, né, os estudos indicam que esses fenômenos vão se tornar cada vez mais frequentes. E aí, mais uma vez, ressalta a importância do Comitê de Bacia. Porque o Comitê de Bacia, né, os órgãos ligados à gestão de recursos hídricos, que vão ter que olha, a gente vai enfrentar essa situação. O que a gente pode fazer para minimizar os seus efeitos? De que forma, né? Ano passado, em 2024, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ao identificar uma previsão de escassez severa na bacia, ela já emitiu uma resolução de alerta, uma resolução de alerta de crise hídrica para a bacia do Alto Paraguai. E aí o que isso fez com que houvesse também a preparação das empresas de saneamento, dos setores, da navegação, né, que a gente tem a navegação no Rio Paraguai, que 2024 seria um ano seco e que as prefeituras pudessem se adaptar, buscar soluções para enfrentar aquela situação. Né? E a gente sempre preocupa com essa situação ao abastecimento público, né, ao uso prioritário. Então, foi um ano difícil, mas a memória da gente às vezes também falha, porque começou a chover, esse ano é um ano de precipitação normal, a gente já não esquece, como se fosse um passado muito remoto. Né? E o que estão conversando, o que está sendo dito é que esse ano está chovendo além do limite. Essa é a percepção das pessoas em geral, né? Claro que quem não acompanha numericamente, quantitativamente, enfim, e os efeitos. O senhor destacou, detalhou o processo da escassez hídrica, principalmente no Pantanal, e a bacia hidrográfica do Rio São Lourenço está estabelecida em grande parte no Cerrado, que é uma região que tem uma vegetação que é muito importante, inclusive, para a manutenção do Pantanal. E aí eu queria saber do senhor quais são os principais desafios que essa bacia enfrenta nessa relação de abastecimento, né? nessa rede que esses rios formam. Bom, quando a gente olha o Pantanal e o Cerrado, ele tem uma interligação, né? Eles são interdependentes. E às vezes a gente olha para o Cerrado e vê aquela vegetação rala, né, esparsa, né, diferente da floresta amazônica, que tem aquelas árvores de grande porte, mas a gente costuma falar que o Cerrado é a floresta invertida. Né? Então, o Cerrado, a maior parte da biomassa, ela não está na parte aérea, ela está na parte terrestre, né? Ela está no solo. E isso tem uma importância bastante grande na recarga dos aquíferos. Tá? Então, por que os nossos rios não secam? Você já se perguntou isso? Né? A gente vê a maioria deles, mesmo com a grande escassez que a gente teve em 2024, grande parte dos rios da região, do Mato Grosso, eles não têm as características de secar, diferente de outras regiões, como eu citei exemplos do Nordeste brasileiro. E tudo isso é porque a gente tem as águas subterrâneas que mantêm esse fluxo de base. E essa água subterrânea, ela é mantida, ela é recarregada no período chuvoso. E o Cerrado, ela tem essa importância, porque a água ela cai sobre a bacia. As raízes, né? A água, eu sempre falo que a água é preguiçosa, né? Ela sempre procura o caminho mais fácil para escoar, né? Então, quando a gente tem uma vegetação, ela propicia que haja recarga dos aquíferos. E essa água, como o solo é cheio de poros, né? Não é como um escoamento superficial, ela vai propagando, ela vai se deslocando por dentro do solo de maneira bastante lenta. Né? Então, quando ela chega nos rios, a chuva já passou, mas ela vai alimentar e manter a perenidade. Então, se a gente olha para a bacia, né, e olha o potencial de proteção, e aí a gente vem a questão da proteção. Né? A gente precisa, como um desafio para a gestão de recursos hídricos, identificar, né, e isso a gente está num processo ainda
muito distante no estado do Mato Grosso, no Brasil como um todo. O próprio estudo da água subterrânea é um desafio, mas a gente precisa identificar onde estão essas áreas de recarga e fazer uma proteção, porque imagina se a gente tampa a área de recarga, se a gente compacta ali, se a gente tira a cobertura vegetal, a gente vai estar dando um tiro no pé. Porque, às vezes, a proteção dos mananciais, das zonas de infiltração ali, ela vai ter um reflexo daqui a 5, 10 anos que a gente vai saber que a gente tampou a nossa torneira, né? Que a gente fechou a nossa caixa d'água. E aí, para reverter esse processo, é muito difícil. Então, a gente precisa identificar, e aí vem a importância, né? Quando a gente fala aqui, principalmente aqui, a gente precisa identificar essas áreas, né? Seguir a legislação ambiental com a manutenção ali das reservas legais, as áreas de APP, isso é o mínimo que a gente pode fazer para tentar minimizar esses efeitos. Porque se a gente interfere na bacia de tal forma que a gente corta esse fluxo, daqui a 20, 30 anos a gente vai sofrer as consequências, né? Da mesma forma, né, o Mato Grosso e o Brasil agora, com a expansão da agricultura, né, ele tem necessitado cada vez mais água. E o clima já não está mais confiável. Então, o agricultor ele também precisa ter uma estabilidade para planejar o seu plantio, a sua colheita, né? E isso tem afetado. Como a gente não tem mais essa segurança climática, o setor tem avançado na utilização das águas subterrâneas. Então, a irrigação hoje, né, com polos de irrigação no estado do Mato Grosso, para captar essa água subterrânea. E a água subterrânea é um recurso estratégico, né? Então, a gente tem que olhar, a água é para usar o recurso hídrico. A gente fala em recurso hídrico, né, é a água para o uso humano, né? Mas a gente tem que olhar para esse recurso de forma que a gente tem que utilizar de maneira sustentável, né? E fazer com que a gente utilize, né, sem comprometer o futuro. Então, até o conceito, né, de desenvolvimento sustentável é utilizar, que nós possamos utilizar o recurso sem comprometer aquele recurso para gerações futuras. E para a água subterrânea isso é muito difícil de fazer, porque a gente não tem dados, a gente não tem monitoramento, né? A gente não tem um conhecimento da interação, o que é como que é a relação entre a água subterrânea e a água superficial, e a gente pode estar comprometendo o futuro dos nossos rios e prejudicando, inclusive, o setor produtivo. Se a gente não cuidar da água e é uma ação coletiva, né, a gente não vai conseguir garantir o futuro, os usos múltiplos da água no futuro. E pensando, então, nesse desafio, nessa situação que coloca a gente para pensar, quais seriam as estratégias e as soluções possíveis neste momento para que a gente consiga equilibrar esses diferentes interesses pelo uso da água? Bom, a própria política de recursos hídricos, ela traz os instrumentos. O que é o instrumento? O que a gente tem para garantir a água para atual e futuras gerações. Então, a gente pode... O principal deles, qual que é? É o plano de recursos hídricos. Então, como que a gente vai enfrentar? E todos esses instrumentos, essas ferramentas, elas precisam ser olhadas com um olhar múltiplo, né? Com todos os usuários, né? O poder público, a sociedade civil, sentados e trabalhando em conjunto. É um desafio, esse é o desafio, né? Se um dia a gente conseguir equalizar isso, né, vai ser um grande avanço. Claro que a gente tem um recurso comum e é concorrente, isso por natureza vai causar conflitos, né, se a gente não for bem gerido. Mas o plano de recursos hídricos é o primeiro passo. O plano é o quê?
Oi? O plano é o quê? O plano é um instrumento... Na prática. O plano é um instrumento da política que vai organizar o que a gente tem na bacia de água, quais são os usuários, onde é que está o problema, ou onde os problemas podem aparecerem, e desenvolver mecanismos, obras, projetos, para que a gente possa organizar o uso da água, dividir de maneira igualitária para que esse recurso não se torne escasso. Tá? Então, ele precisa ser construído e debatido de maneira colaborativa. Então, até o plano, e aí os planos, ele tem uma hierarquização. Então, nós temos o Plano Nacional de Recursos Hídricos, nós temos o plano estadual, que está bastante defasado também. O plano foi criado em 2009 e até hoje não passou por um período de revisão. Então, o Estado também precisa ter um olhar nisso, porque durante esse período o Estado passou por inúmeras mudanças, né? Não só climáticas, mas do setor produtivo. Ele precisa rever. E tem os planos de bacia. O plano de bacia é onde acontecem os problemas, né? É onde está a água, né? E é onde se encontram os problemas. E aí cabe o comitê de bacia, né, tendo essa visão estratégia, identificar os problemas, sentar com seus representantes e buscar soluções e alternativas para enfrentar aquele problema ou para que eles não aconteçam, né? Além do plano, que eu vejo que é o principal, né, e eu sei que aqui o São Lourenço ele já está, né, construindo essa proposta, né? A gente já conversou aqui que está numa fase já de contratação, de discussão, né? Então estamos em elaboração. Já em elaboração, perfeitamente. Então a elaboração é um momento estratégico, porque agora é hora de consultar todos os setores, identificar as demandas e os problemas, ver aonde pode haver um conflito entre usuários, né, entre a irrigação, entre o setor de turismo, entre as hidrelétricas, né, o próprio lançamento de efluentes. A gente às vezes não considera a diluição de efluentes como o uso da água, e é um uso extremamente importante, né? Que precisa ter critérios para se estabelecer. Então, os córregos urbanos, o que a gente quer para os córregos urbanos, né? O que a gente planeja para eles. Então, a gente precisa discutir, e o plano de recursos hídricos é um documento primordial para que isso aconteça, né? O outro instrumento é o que é exercido pelo Estado, né? Ou pelo Estado ou pela União, que é a outorga de água. O que é a outorga de água? É o ato administrativo que permite o uso. E eu sempre falo que, quando você tem uma outorga, você não é dono da água. Você tem o direito de usar aquele recurso, de usar um recurso público. Tá? Mas você não tem o direito de propriedade daquele bem. Seria uma concessão? Podemos dizer que é uma concessão. Isso. Não sei se é o termo adequado para colocar. Eu confesso que eu nunca ouvi essa comparação. Mas, de maneira leiga, eu acredito que pode ser uma Mas é uma autorização para o direito do uso. Do uso, isso. Não é uma propriedade. Não, correto. E o Estado, ele olha, ele fala, quem que tem na bacia, quanto tem de água para disponibilizar? Aí ele olha lá, você chega com um pedido de uma outorga, né? Você quer usar água. Aí o que o órgão ambiental vai olhar? Você está fazendo uso racional? O que é um uso racional? Você está pedindo apenas o que você quer usar. Tá? Você não está pedindo mais para guardar, para usar no futuro, não. Você quer irrigar tanta área, né? Um exemplo para irrigação. O que você está pedindo é suficiente para atender aquela irrigação, ou você está pedindo mais do que você está querendo fazer? Tá? Outra coisa, outra coisa é o atendimento do uso múltiplo. O que você está querendo pedir vai comprometer um outro usuário? Porque o uso múltiplo, a gente não pode comprometer um uso já existente. Então, se aquele uso que você está solicitando vai comprometer um outro uso na bacia, você também não poderá se instalar, porque você está comprometendo os usos múltiplos, e o uso múltiplo é uma garantia que tem
né, em relação ao direito adquirido. E aí a gente olha esse instrumento, mas esse instrumento, e isso é uma briga também, não uma briga, mas é uma demanda dos comitês. Os comitês, eles querem ser consultados no momento da outorga. Então chegou uma outorga, né, um grande empreendimento que quer chegar na bacia, o Estado ele tem o direito legal de ele definir se aquela água vai ser autorizada ou não. O que os comitês eles reivindicam é o direito de consulta, porque é o comitê que conhece as demandas locais, é o comitê da bacia que conhece os conflitos. Então, o órgão ambiental poderia consultar, falar, comitê, o que você acha? Ó, ele está pedindo tanto, ele vai influenciar. O que vocês avaliam aí, faz um parecer. E isso só chega para a gente, sabe quando? E aí eu levo para a iniciativa lá do nosso comitê, quando está com um problema enorme que aí o órgão não consegue resolver, né? Aí eles querem ter o respaldo do comitê. Aí o comitê ou o Ministério Público fala, o Ministério Público não encaminha para o comitê, né? Mas às vezes nem é por iniciativa do órgão ambiental, né? Iniciativa do Ministério Público. O que vocês acham aí? Né? É o que acontece. E aí, citando um exemplo que a gente teve lá no Sepotuba, a questão lá, a gente tem um ponto turístico, né, bastante conhecido lá, o Salto das Nuvens, que a gente tem lá na bacia, e por ser um potencial hidráulico, né, muito... que tem um potencial hidrelétrico muito alto, tem intenção, né, recorrentes anos, foi várias iniciativas que se tem para construir uma hidrelétrica. Só que a gente sabe que a hidrelétrica ali naquele ponto turístico vai comprometer a beleza paisagística, porque você vai estar desviando uma parte da água que passaria na cachoeira para as turbinas, bem na queda. Então, a gente tem ali um comprometimento, né, de um uso existente. Então, aí teve uma série de tentativas do empreendedor, o órgão público também se mobilizando, os moradores lá de Tangará da Serra se mobilizaram, fizeram uma iniciativa da criação de uma unidade de conservação para proteger ali, para que não fosse criado nenhum tipo de empreendimento, né? E essas demandas foi também levado ao comitê. Tá? Então, o Estado, no momento da outorga, né, encaminhou para o comitê e falou, o que vocês acham? Então, ali a gente discutiu, deu oportunidade para o empreendedor, né, deu oportunidade para o setor do turismo, que tem um empreendimento no local para poder falar, né, colocar, e o comitê teve a oportunidade de deliberar sobre a viabilidade daquele empreendimento em relação ao uso da água. E ali a gente cumpriu o papel. Só que a nossa reivindicação, e eu creio que aqui também é do Sepotu, do São Lourenço e de todos os outros, que a gente também possa, sim, aqui, empreendimentos com grande demanda de água, né, que o comitê seja consultado, porque é ele, depois que o problema tiver estabelecido, é ele que vai sofrer, vai resolver aquela questão. Professor, por falar nessas estratégias, nessa busca de soluções pelos conflitos, o senhor participou de uma iniciativa bastante relevante, que inclusive ganhou destaque nacional no jornal Hoje da Rede Globo. Explica para a gente como se deu essa iniciativa, enfim, quais foram os resultados. Bom, primeiro, como a gente tinha comentado anteriormente, né, o Pantanal e a bacia como um todo, eu falo Pantanal porque é onde é a parte mais sensível, mas a gente olha a bacia como um todo, né? Uhum. E aí inclui o Cerrado e o Pantanal. E a gente passou pela situação de escassez hídrica que vem se repetindo ao longo do ano. O que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos? Né? Qual que é o papel da universidade? Né? O que a universidade pode contribuir para minimizar os seus efeitos? Porque as ações, né, de melhoria da disponibilidade hídrica, né,
reverter essas condições climáticas, elas são demoradas, são longas e não me parece que isso vai ser resolvido a curto prazo. Então, o que a gente precisa fazer? Se adaptar. O que a gente precisa fazer para minimizar os efeitos é planejamento e mitigação. Então, a iniciativa, né, que o programa de pós-graduação em recursos hídricos ele fez foi trazer capacitações. A universidade não tem o papel de construir, de fazer a obra de engenharia, a gente nem tem recurso para isso, né? Mas a gente tem o conhecimento. Então, a nossa intenção é levar esse conhecimento para as comunidades que são mais sensíveis, são mais vulneráveis. Então, a gente promoveu, em junho do ano passado, né, antes daquele período de seca, a gente não tinha ainda entrado, já tinha uma sinalização, mas ainda não tinha entrado no período de seca, mas apareceu um parceiro que falou, olha, vamos fazer uma capacitação, porque o pantaneiro, as comunidades tradicionais do Pantanal, eles sofrem com escassez hídrica. Né? É até meio antagônico, né? Imagina, a maior área úmida do mundo sofre com falta d'água. Né? Então, como que a gente pode fazer? Então, a gente levou a tecnologia, né? E a tecnologia que a gente levou é uma tecnologia social, de baixo custo, que ele é construído por meio de multirão. Então, a gente chegou numa comunidade, reuniu ali, encontrou os pontos estratégia, ali as pessoas alvos, que quando queria, mobilizamos a comunidade e falou, olha, a gente vai fazer a capacitação. A nossa intenção nem era construir a cisterna, né? Era capacitar para que eles pudessem replicar o conhecimento. Então, a gente reuniu numa semana, né? Reuniu a comunidade e só essa reunião é uma festa. Né, porque sai o cafezinho, a conversa, né, pega com um material alternativo, né, tela de galinheiro, ferragem, né, você não precisa ter uma estrutura complexa para a gente construir. E a gente mobilizou a comunidade, né, com diversas ali participantes, senhoras, idosos também, a melhor idade teve ali presente, né, e a gente construiu essa cisterna para que pudesse levar esse conhecimento para os presentes, né? E eles pudessem replicar aquilo ali. Alguns até acharam como uma oportunidade de profissional, tendo aquele conhecimento, prestar serviço naquilo, né? E eu vejo que esse tipo de iniciativa é o que precisa ser difundido, não só para o Pantanal, mas aqui para a região também, né? Para a agricultura familiar também são bastante vulneráveis às mudanças climáticas, à escassez hídricas, né? E a gente tem outras iniciativas. Então, além do aproveitamento de água de chuva com cisterna, acumulação, a gente também precisa difundir uma outra tecnologia social, que são as barraginhas. O que é uma barraginha? É como se fosse uma lagoa, né, uma construção de uma área de captação, uma bacia de captação, que possa acumular água de chuva no período de chuva e infiltrar essa água. Lembra da importância ali dos mananciais subterrâneos, né? Sim. É justamente a gente está auxiliando o ecossistema, né, a infiltrar essa água, recarregar os aquíferos e que essa água fique no solo para umidade, para plantio e também para manutenção do corpo hídrico no período que a gente mais precisa, que é no período de estiagem. Dos canais subterrâneos, senhor. Exatamente, né? Das águas subterrâneas. É uma iniciativa realmente muito interessante, mas ela vem para que a gente consiga superar uma dificuldade que é a escassez hídrica, né? Quais medidas o senhor poderia apontar para a gente para que a gente pudesse ter uma certa, uma segurança hídrica que seja possível? Há algo que possa ser feito? Além dessas iniciativas, né, é o uso racional, né? A gente precisa difundir esse conhecimento, essa prática, que a gente utilize apenas o necessário. Né? Então, esse é o primeiro desafio que tem. E eu vejo que o Comitê de Bacia do São Lourenço, ele
ele está à frente dos demais nessa comunicação, que é justamente o que a gente está fazendo aqui agora. É levar esse conhecimento, mobilizar os setores, né? Fazer o controle, o acompanhamento dos usos da água, né? Então, só essa iniciativa, a gente já tem um ganho na eficiência bastante grande, né? Aí cabe também a responsabilidade de cada um na proteção dos mananciais, na questão de poluição, né, de esgoto, na questão de disposição de resíduos sólidos, né, de lixo. A gente está destinando nosso lixo porque, como eu disse, a água ela não fica só escassa pela quantidade, ela pode ficar escassa pela qualidade, né? Ela não fica só na quantidade, mas ela fica na qualidade. Cada um de nós temos essa responsabilidade. Proteção das áreas de APP, incluir no nosso planejamento urbano, né, o conforto térmico e também a vegetação que dá conforto térmico e também aumento da segurança hídrica. Então, não tem uma fórmula mágica. Tem mágica, né? É uma combinação de fatores, né, uma reunião de forças que cada um, fazendo uma partezinha, a gente vai conseguir contribuir para o aumento da disponibilidade hídrica dos nossos rios, né, dos nossos aquíferos, né, que a gente precisa tanto deles. Mas isso já será uma grande contribuição se a gente conseguir fazer, né, professor? Queria te agradecer imensamente por essa entrevista, por essa conversa, essas informações que o senhor nos trouxe extremamente relevantes. E queria perguntar se o senhor tem algum espaço onde quem está nos assistindo possa te procurar, possa te encontrar, ver as pesquisas que o senhor realiza, acompanhar um pouco do seu trabalho? Bom, o nosso principal meio de comunicação é o site do nosso programa de pós-graduação, né? Então, www.ufmt.br/ppgrh. Nós temos as redes sociais também do programa, que é @ppgrhufmt, né? Então, ali tem a nossa página no YouTube também, ppgrh.ufmt, e esses são os locais que a gente compartilha as pesquisas, não só minha, mas dos professores do programa, né? As pesquisas que são feitas, as iniciativas dos nossos alunos, né? Então a gente tem os interesses, e também divulga as informações de publicação de artigo, de entrevista, né? A gente mantém ali a nossa comunicação com a população, né, em relação das atividades que a gente desenvolve no programa de recursos hídricos. Inclusive, futuramente a gente vai compartilhar pelas nossas redes sociais essa entrevista. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Hoje, no Papo de Bacia, nós entrevistamos o professor Ibrahim Fantin da Cruz, que é professor doutor da UFMT de Cuiabá, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental e é coordenador do programa de gestão de recursos hídricos. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, espero encontrá-lo em breve. E o Papo de Bacia também agradece, claro, a ARPA, que é a nossa patrocinadora desse podcast, a Associação Rondônia de Proteção Ambiental, e também aos nossos apoiadores, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, por meio da GEFAC, que é a Gerência de Fomento e Apoio aos Comitês de Bacia Hidrográfica, o Centro de Pesquisa do Pantanal, CPP, e também ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sepotuba. Não esqueça de nos seguir no Instagram, CBH São Lourenço, também no nosso site, cbhsãolourenco.wixsite.com, e a gente se vê no nosso próximo Papo de Bacia. Até lá!